Berço das águas. Assim é conhecido o Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul. Considerado a savana mais rica do planeta, esse bioma abriga cerca de 5% de toda a biodiversidade mundial. São centenas de milhares de espécies de plantas nativas, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Sua fauna e flora tornam o bioma uma das mais importantes regiões naturais do Brasil. Um lugar único no mundo. Esse é o Cerrado. Três em cada 10 animais e plantas do Brasil estão presentes no Cerrado. Essa estimativa é um dos resultados das extensas pesquisas realizadas nas últimas décadas, que trouxeram os merecidos holofotes para esse bioma. Antes considerado uma região pobre, se comparada a outros ecossistemas do mundo. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. É menor apenas que a floresta amazônica. Ocupa cerca de 24% do território nacional, com uma área aproximada de pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. A região tem origem antiga, data de 145 a 65 milhões de anos atrás, com vários tipos de solo e uma distribuição de água que varia no decorrer do território. O Cerrado enfrenta queimadas frequentes. Mas o fogo é um elemento natural ao bioma. A grande incidência ocorre também em outros ambientes campestres ao redor do mundo. Descobertas de carvão no solo da região indicam que queimadas já aconteciam antes mesmo da chegada do primeiro homem à América do Sul. Quando iniciadas de forma natural, ocorrem na época das chuvas, provocadas por raios, e o próprio ecossistema consegue fazer o controle das chamas. As espécies de plantas e animais locais desenvolveram adaptação para passar por esse fenômeno de tempos em tempos. A estrutura da vegetação se transformou. O fogo fez diminuir em algumas áreas o número de árvores maiores. E assim se desenhou a imagem mais conhecida do Cerrado hoje em dia. Grandes áreas com arbustos espaçados em um território com vegetação rasteira e árvores de galhos tortuosos com cascas grossas que se regeneram periodicamente após o fogo. É o fogo que possibilita essa diversidade da vegetação. O capim promove uma maior dispersão das sementes e diversas espécies dependem desses ambientes abertos para viver. Sem o fogo, elas não existiriam. Mas apesar da importância do fogo para a biodiversidade do Cerrado, é necessário ficar atento para a preservação do bioma. Enquanto as queimadas naturais são parte do ciclo da vida local, as queimadas causadas pelas secas prolongadas ou provocadas pela ação dos seres humanos colocam as espécies em risco, pois não oferecem tempo suficiente para a regeneração.
O cerrado está presente em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal, abrangendo a região centro-oeste e trechos do sudeste, norte e nordeste. Entre os seus destinos mais belos e conhecidos está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001, é uma unidade de preservação ambiental que, além de abrigar centenas de espécies animais e vegetais, nascentes e cursos d'água, torna o turismo uma atividade econômica fundamental para a região. Com clima tropical, o Cerrado é conhecido por ter 2 estações, uma seca, que ocorre entre os meses de maio e setembro, e uma chuvosa, de outubro a abril. Os períodos também são conhecidos como o inverno seco e verão chuvoso. Na época seca, a umidade relativa do ar atinge níveis extremos, chegando a ficar em menos de 10% em algumas áreas. Em todos os anos, a precipitação fica em torno de 1.250 a 2.000 milímetros de água. E é no verão chuvoso que o bioma vê cair em 90% dessas chuvas. O Cerrado cobre desde superfícies com menos de 300 metros de altitude até grandes chapadas, com até 1.600 metros. Isso faz com que a temperatura varie bastante, a depender da região. As médias ficam entre 18 e 27 graus Celsius, mas a temperatura mínima pode chegar a 8 graus, enquanto a máxima fica próxima dos 40 graus. O Cerrado é formado por uma mistura de superfícies velhas e novas. Elas são compostas por grandes planaltos e extensas chapadas, com até 1.600 metros de altitude, separadas por vales e depressões periféricas. As chapadas são resíduos de superfícies aplainadas e representam a ocorrência mais comum no relevo local. Com uma topografia plana a suave ondulada, a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães, 2 das mais conhecidas e visitadas do Brasil, estão dentro do Cerrado. Os solos do Cerrado são predominantemente arenosos, areno-argilosos, argilo-arenosos ou, eventualmente, argilosos. Isso significa que a capacidade de retenção de água na região é relativamente baixa. Essa característica leva também a uma baixa taxa de matéria orgânica nos solos, uma vez que a região enfrenta anualmente um longo período de seca e a decomposição de humus é lenta. Com um tratamento correto, é possível tornar esses solos férteis e produtivos, seja para a cultura de grãos ou de plantas frutíferas. Assim, a região é produtora referência de soja, além de grãos como milho e feijão e frutas como a manga, o abacate e a laranja. O Cerrado tem 3 tipos de vegetação: florestas, savanas e campos. As florestas são as áreas onde há predominância de conjuntos contínuos de copas de árvores.
Entre as espécies mais encontradas na região estão os ipês, as aroeiras e as copaíbas. Nas savanas, há muitas árvores e arbustos espalhados, sem formação da mata mais fechada que ocorre nas florestas. Estas são as regiões do cerrado que se formaram no decorrer dos séculos, com a adaptação ao fogo natural do bioma. Nelas, há áreas em que as árvores são mais baixas, inclinadas e tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas distribuídas aleatoriamente no terreno. Elas também costumam ter raízes profundas, que colaboram para alcançar as águas dos lençóis freáticos e lidar bem com o clima árido. Ainda nas savanas, mas em regiões chamadas de palmeiral, há espécies que chegam a medir 25 metros de altura. Entre as plantas mais comuns desses locais estão o pequi e o buriti. E, finalmente, nos campos, o cerrado se caracteriza por não ter árvores, predominando apenas ervas e espécies em formas de arbustos. Nessas áreas, aparecem plantas como o capim-estrela, a canela de ema e a flor do cerrado. Também chamada de caliandra, ciganinha ou esponjinha, a flor do cerrado é considerada símbolo do bioma. Ela costuma florir no período de outubro a junho. Surge no final do período de seca em arbustos de até 2 metros e, por isso, consegue se destacar em meio à paisagem. Essa flor em forma de pompom é encontrada mais comumente na cor vermelha, mas pode ser também branca, rosa ou até amarela. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são encontrados no cerrado. Entre eles estão o pequi, fruto do pequizeiro, que com a sua cor amarela e aroma característicos é uma iguaria culinária presente em diversos pratos típicos da região do centro-oeste do país. Outra iguaria representante do cerrado é a semente de baru, uma amêndoa fruto do baruzeiro, que tem rico valor nutricional. Ao todo, a vegetação do cerrado abriga cerca de mais de 12.000 espécies que ocorrem espontaneamente. Entre elas, mais de 220 têm uso medicinal e mais de 416 podem ser aliadas na recuperação do solo degradado por atuarem também como barreiras contra o vento, na proteção contra a erosão ou como abrigo de predadores naturais de pragas. Cerca de 30% dos seres vivos identificados no Brasil estão no Cerrado. No entanto, a grande influência da Amazônia, da Caatinga, da Mata Atlântica e do Pantanal, que são vizinhos ao bioma, faz com que poucas dessas espécies sejam encontradas exclusivamente nessa região. É da mistura que se forma a rica biodiversidade dessas terras. Há cerca de 200 espécies de mamíferos. Entre elas, os exemplares mais conhecidos são a capivara, a onça-pintada, o lobo-guará e o macaco-prego. O lobo-guará é um dos símbolos do cerrado. Apesar de imponente, o lobo-guará tem hábitos solitários e é inofensivo. O cerrado abriga também cerca de 800 espécies de aves, entre elas grandes representantes da imagem da biodiversidade brasileira, como o papagaio, a arara canindé e o tucano-toco. Famoso pela exuberância de seu longo bico,
o tucano-toco, na verdade, é leve. Pesa cerca de 540 gramas na idade adulta. Se alimenta de frutas, ovos e insetos. E pode ser predador de filhotes de outras aves. É encontrado também em países vizinhos da América Latina, como o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. Quando falamos dos répteis, são 180 espécies e mais de 50 delas são de lagartos, como o calango. Esses animais habitam quase todos os ambientes, sejam eles subterrâneos, aquáticos, terrestres ou arbóreos, e alguns têm a capacidade de se camuflar no ambiente. O Cerrado é a casa também de mais de 150 espécies de anfíbios, como o sapo-boi e a perereca verde. E entre os invertebrados, há uma enorme variedade de aranhas, carrapatos, escorpiões, borboletas, grilos e libélulas. Destaque para as cigarras, que com sua cantoria, segundo a crença e tradição oral da região, costumam anunciar a chegada das chuvas após os longos períodos de estiagem. O apelido de berço das águas não é ocasional. É na região do Cerrado que estão as nascentes de vários importantes rios brasileiros. As águas que aqui nascem alimentam 8 das 12 regiões hidrográficas do país. Ao sul, há nascentes de rios da Bacia do Paraná, ao sudeste, do Paraguai, ao norte, da Bacia Amazônica, a nordeste, do Parnaíba e a leste, do São Francisco. O Velho Chico, por exemplo, nasce em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, localizada em Minas Gerais. E o rio Araguaia tem sua principal nascente em Mineiros, em Goiás, no coração da Serra do Caiapó. Na zona de transição entre o Cerrado e o bioma Amazônia, está a origem também de importantes contribuintes da bacia dos rios Tapajós e Xingu, formadores da bacia amazônica. No subsolo, o Cerrado tem grandes reservatórios subterrâneos, incluindo parte do Aquífero Guarani, localizado na região centro-leste da América do Sul. Este é considerado o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo. Essas águas subterrâneas são uma importante reserva estratégica para o abastecimento, desenvolvimento de atividades econômicas e de lazer. Pesquisas e avanços tecnológicos permitiram que o Cerrado, com o tempo, venha se tornando terra fértil para a produção de frutas, verduras e hortaliças, que não são típicas da região. Um exemplo é o mirtilo, ou blueberry, fruta normalmente cultivada em regiões mais frias, que com adaptações apresenta boa produtividade na região. Muitas comunidades tradicionais habitam o Cerrado e dependem do bioma para extrair o seu sustento.
Além da agricultura familiar, com técnicas como agrofloresta, muitas famílias têm sua renda em atividades turísticas, uma vez que a região é repleta de cachoeiras, rios e belas paisagens. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, visitantes podem percorrer trilhas que chegam às mais belas cachoeiras e ter contato com toda a diversidade do cerrado. O local, com centenas de nascentes e quedas d'água, protege uma área de 240 mil hectares e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001. Os parques nacionais e as reservas exercem um importante papel na conservação dos biomas brasileiros. No Cerrado, a Chapada dos Veadeiros movimenta a economia de cidades de Goiás, mas também é responsável pela preservação de antigos garimpos, que são parte da história local. A visitação é uma das estratégias mais importantes de sensibilização da sociedade a respeito da importância da conservação do cerrado. Nas fazendas da região centro-oeste, onde se concentra a maior parte do cerrado, também é comum o turismo rural, onde se pode ter o contato com a natureza em diversas atividades, como a observação de pássaros.